Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer mais uma resenha literária para vocês. E o livro que a gente vai comentar um pouquinho hoje, o livro que a gente vai falar sobre um pouco hoje aqui no canal, é a obra Berkeley em Belágio, do escritor gaúcho João Gilberto Noll. Roda a vinheta! Bom, gente, esse livro, o Berkeley em Belágio, ele é um romance que foi publicado inicialmente em 2002 pela Francis Editorial e que foi finalista no ano seguinte, 2003, ao Prêmio Portugal Telecom de Literatura. E ele foi escrito pelo João Gilberto Noll, que é uma das principais vozes da literatura contemporânea, do pós-modernismo da literatura brasileira, né? Um escritor gaúcho, já publicou diversos livros, infelizmente já falecido em 2017. Publicou vários livros, entre romances, contos, venceu vários prêmios também, incluindo 5 prêmios Jabuti. E bom, esse livro, o Berkeley em Belágio, ele conta a história de um homem de meia idade, também chamado de João, escritor, especialista em cultura brasileira, nascido aqui em Porto Alegre, que durante o livro tem a oportunidade de ter experiências no exterior. Primeiro em Berkeley, nos Estados Unidos, na Califórnia, onde ele tem a oportunidade de ser um professor visitante lá, de cultura brasileira, a área dele. E depois em Belágio, na Itália, onde ele tem a chance de trabalhar no desenvolvimento de seu novo livro. E é interessante porque é um livro que, à primeira vista, se mostra um pouco difícil, se mostra um pouco desafiador de ler. Porque ele tem uma estrutura narrativa um tanto diferente do padrão. A gente não tem uma divisão entre partes cronológicas da história, a gente não tem uma divisão em capítulos, em temas, não. É um livro que é narrado em um parágrafo único. A gente tem um parágrafo único, o livro inteiro, em que o narrador, que é o narrador personagem, narra sua história, suas lembranças, suas recordações, suas impressões, por onde ele passa. A princípio, eu confesso que isso me deixou um pouco incomodado, me deixou um pouco com dificuldade de saber onde eu estava, como eu estava, de manter realmente um lugar no livro, manter realmente um lugar dentro da narrativa que estava sendo construída. Mas ao terminar o livro eu entendi que esse molde, eu entendi que esse estilo foi fundamental para a história ser contada como foi e para o enredo ser contado como ele foi também. E é interessante porque é um livro que tem uma potência imagética muito forte. É um livro que realmente o narrador-personagem vai colocando as situações pra gente, a gente vai imaginando tudo que está acontecendo. E há uma fronteira muito tênue no livro, que eu diria que até se mistura entre o que é ficção e o que é realidade. O que é real de fato, o que acontece no externo, o que acontece no espaço externo com as pessoas que estão ao redor dele, e o que é interno, o que é apenas coisa da cabeça dele, o que são apenas impressões pessoais, mais pro lado subjetivo da coisa. Mistura muito e a gente é levado por esse jogo muito bacana que o Noll coloca na gente. E o João, ele é um personagem que para mim representa um indivíduo muito comum na pós-modernidade, na contemporaneidade, que é aquele indivíduo que não consegue se sentir pertencente ao local. Ele viaja, ele vai aos lugares, ele não consegue desenvolver o sentimento de pertencimento. No caso, o personagem, ele tem dificuldade de se sentir pertencente, de se sentir bem, de desenvolver uma relação de conexão e de afeto com os lugares que ele vai. Berkeley, depois Belágio também. Um pouco por uma saudade de sua terra natal, Porto Alegre, onde ele recorda de suas experiências, de suas vivências, da sua infância, da sua adolescência, de tudo que ele viveu. Pouco também por uma falta de afinidade, por não falar a mesma língua, por ter que falar um outro idioma que não é o pátrio dele. Também por certas dificuldades de se adaptar a uma cultura diferente, a hábitos distintos que ele está acostumado, que ele enraizou nele. E hoje em dia, no mundo globalizado e hiperconectado que a gente vive, é realmente muito difícil
a gente desenvolver essa relação de afeto, a gente desenvolver relação de proximidade com os locais que a gente vai, com os lugares que a gente vive, que a gente passa, né? Mas é interessante porque a gente vê que ele se angustia muito com o que vive, com onde está, como as pessoas tratam ele, com sua vida profissional. Ele também tem uma vida profissional um tanto conturbada. Ele não se sente realizado, ele realmente não consegue se sentir realizado, satisfeito com o que ele tem profissionalmente, seja na universidade, ou seja no próprio mundo da literatura, como escritor. Mas na verdade o problema não é o profissional, o problema não são os livros, não é a universidade, não são as pessoas, não são os lugares. A verdade é que o incômodo, a verdade é que o embate, o conflito de fato, é o interior dele. Ele está à procura de desenvolver essa conexão de afetividade com os lugares porque ele não consegue se reconhecer. Ele não consegue se sentir pertencente, não consegue desenvolver o pertencimento consigo mesmo. E por isso que eu digo que é interessante como os elementos do interior, do que está dentro dele, do que faz parte dele, se misturam com os elementos do externo. E muitas vezes, isso no livro vai confundindo a gente, vai levando a gente a refletir, vai fazendo a gente pensar sobre a história, algumas reflexões sobre o livro, né? Isso é muito bacana. A leitura que realmente enriquece, a leitura que realmente deixa a gente com vontade de ler, deixa a gente com mais curiosidade. Não é aquela leitura que entrega tudo de bandeja, aquela leitura simples, fácil, embora essa leitura também tenha sua importância, claro. É aquela leitura, como é o caso desse livro do Noll e de outros dele também, que traz um estilo que faz a gente pensar, que incomoda a gente de alguma maneira, que desafia a gente, né? É aquela leitura realmente que te faz refletir e não te dá certezas. Ele te traz muito mais pistas, muito mais suposições do que fatos de fato. Então é um livro muito bom. É um livro que, embora seja curto, por não ter uma narrativa tão tradicional, tão comum, ele vai ser um pouco desafiador. Mas é um livro que traz uma história muito interessante e que vai fazer a gente refletir sobre muita coisa bacana. A gente vai viver com o personagem, o que ele vive, vai realmente se identificar com muita coisa do que ele fala, do que ele pensa e do que ele sente, sobretudo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, se inscreva no canal, dá um gostei. Diferente de outros livros que eu já resenhei, que eu resenho aqui no canal, esse livro não tem um acesso tão fácil assim. Eu, pelo menos, não encontrei ele em versão digital, em versão para Kindle, por exemplo. Tem sim, em lojas tradicionais como a Amazon, como estante virtual. Inclusive eu vou deixar os links aqui para vocês embaixo, caso vocês se interessarem em adquirir. Mas vale muito a pena. E é isso, pessoal. Deixo um abraço para todos vocês. A gente vai se falando. Até uma outra oportunidade. Valeu!